Olha, um caminhão tombou na BR-153 entre Morrinhos e Goiatuba. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Parte da carga de cerâmica ficou espalhada na pista. O acidente foi no quilômetro 628, sentido Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal disse que uma faixa da pista já foi liberada. O motorista não ficou ferido. E na GO 154, entre Uruana e Carmo do Rio Verde, um motociclista morreu atropelado por um caminhão. Para a polícia, o motorista do caminhão disse que entrou em uma estrada de terra e ouviu gritos de uma pessoa falando que uma moto estava presa debaixo do caminhão. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou a morte do homem, que era funcionário de uma usina de cana-de-açúcar. A Polícia Civil disse que investiga o caso e, além do motorista, vai ouvir testemunhas do acidente. Em nota, a usina CRV lamentou a morte e disse que acompanha o trabalho da polícia. Olha, o feriado prolongado de finados foi marcado por imprudência e muitas ultrapassagens indevidas nas rodovias federais que passam por Goiás. De sexta até ontem, quase 3.000 veículos foram flagrados por policiais rodoviários federais cometendo algum tipo de infração. Esse veículo foi parado na BR-452, perímetro urbano de Rio Verde, no sudoeste do estado, com algumas irregularidades. Os pneus estavam em mau estado de conservação. Tanto o seu pneu sobressalente, que é o pneu de estéreo, quanto os dois pneus traseiros, eles já estão no limite do TWI. Este outro veículo também estava com irregularidades. Limpador de para-brisa estragado e farol quebrado. O feriado prolongado foi marcado por chuva, imprudências e acidentes nas rodovias. Foram 2.923 flagrantes de infrações de trânsito. Teve também motorista bêbado. No teste do bafômetro, 0,45 miligrama por litro de ar expelido. Esse flagrante de embriaguez foi na BR-060, em Anápolis. 5 pessoas morreram em acidentes nas rodovias durante o feriadão. Esse foi na BR-158, entre Caiapônia e Jataí. Mãe e filha não resistiram. Todo ano a mesma notícia, né? Parece até informação velha, quer dizer, motorista imprudente tem sempre. Bom, a gente volta a falar do trânsito lá em Anápolis. Tem interdição num dos cruzamentos mais movimentados da cidade. A gente já mostrou aqui no início do Jornal Anhanguera, mas já tem gente furando o bloqueio por aí. Não é isso, Jonathan Moreira? Isso mesmo, viu, Tiago? Vou pedir o Haroldo já para mostrar para a gente. Quem chega pela Nair Xavier precisa ir lá embaixo fazer o retorno. Olha lá os carros fazendo o retorno. Naturalmente porque esse cruzamento está interditado. Então a pessoa não consegue passar de um lado para o outro. Quem chega por aqui, pela Nair Xavier desse lado, Haroldo, mostra aqui. Olha só, o carro que chega por esse lado aqui, olha só, agora sim, vou mostrar aqui em cima, Haroldo. A pessoa precisa subir ali o quê? Uns 300, 400 metros, quem sabe? Até a alça que fica logo ali em cima. Dá pra gente perceber também pelas imagens. Olha só, aquele é o lugar correto para fazer o retorno para quem deseja fazer o cruzamento e pegar, portanto, a Presidente Kennedy. Só que o que está acontecendo aqui, Tiago, é que muitos engraçadinhos, para não dizer irresponsáveis, estão furando esse bloqueio, passando ali por cima da calçada, ali onde os pedestres costumam passar. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Nós, inclusive, fizemos algumas imagens aí desses motoristas, desses motociclistas, né? Cometendo esse tipo de infração, o que não é adequado, não é correto, não é o recomendado. Então, você, motorista que passa por aqui, precisa, no mínimo, respeitar as leis de trânsito, sobretudo os motociclistas que estão se aventurando pelo canteiro central da Presidente Kennedy. Outra informação que é muito válida para o pedestre, você que mora aqui na região, como os semáforos não estão funcionando, você precisa ter maior cuidado ao atravessar a faixa de pedestre, porque nem todos os motoristas, viu, Tiago, estão respeitando a faixa. Do outro lado ali tem um ponto de ônibus, inclusive muitos idosos. Agora há pouco estava cheio ali de alunos do Colégio Militar, muitos aguardando o ônibus e precisam utilizar dessa faixa de pedestre. Sim, te ouço sim, Tiago. Vamos lá, pode falar. Tá certo. Eu só queria que você deixasse claro em relação à fiscalização. Não tem fiscalização por aí, a ponto dos motoristas estarem aí furando o sinal para, enfim, cometendo infrações? Nesse momento não há nenhum fiscal da CMTT aqui. Eles estiveram aqui na parte da manhã,
fizeram essa sinalização, fizeram também a remoção do semáforo que estava danificado, colocou aquele poste no lugar, como nós já mostramos aqui no início do jornal, mas nesse momento não há nenhum agente. Inclusive teve uma ventania, Tiago, a sinalização que foi colocada ali pelos agentes, ela foi derrubada, tem cone derrubado de cá, ali no meio também, porque alguns veículos maiores, como caminhões, carretas, que viram aqui, porque aqui tem um trânsito mais intenso, que viram nesse lugar aqui, para fazer a curva tem que fazer a curva mais aberta e acabam derrubando então o cone. E essa ventania que deu ali acabou derrubando a sinalização do meio. Portanto, não há fiscal nesse momento aqui no cruzamento entre a Nair Xavier com a Presidente Kennedy. Nós preparamos também uma reportagem para mostrar o que aconteceu na madrugada de hoje aqui nesse cruzamento. Vamos acompanhar juntos. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da manhã no cruzamento entre as avenidas Presidente Kennedy e Nair Xavier, no Jardim Alexandrina. Câmeras de segurança dos estabelecimentos gravaram o acidente. Primeiro, um carro passa em alta velocidade. Logo atrás, um carro vermelho perde o controle e bate no semáforo. De acordo com a Polícia Militar, o veículo que bateu era dirigido por uma mulher. A motorista contou para os policiais que foi fechada pelo motorista do carro que passou primeiro e que ele, inclusive, teria avançado o sinal vermelho. A mulher disse ainda que não conseguiu identificar o carro. Mas o carro que a mulher diz não ter reconhecido freia e faz o retorno assim que percebe o que aconteceu. Este carro, então, passa boa parte do tempo no local do acidente. Outro detalhe é que o semáforo, na verdade, não estava vermelho. Por esta imagem, é possível ver o equipamento piscando. É que durante a madrugada ele é desativado. Já pela manhã, o trânsito ficou complicado. Agentes de trânsito tiveram que controlar o tráfego. Um novo poste foi colocado aqui no cruzamento, mas o semáforo ainda não foi instalado. E por causa disso, o cruzamento entre as duas avenidas precisou ser interditado. O trânsito para quem passa por aqui pela Avenida Presidente Kennedy, ele segue normal. Já o motorista que chega pela Avenida Nair Xavier, esse precisa virar à direita. Nós daremos a manutenção ainda no dia de hoje, porém, como requer a concretagem de uma nova coluna, a gente requer que o concreto tenha pelo menos uma cura inicial mínima, né, para que a gente consiga colocar os braços, os porta-focos e ele consiga suportar esse peso. Então a nossa previsão é de que até o final do dia de amanhã, de quinta-feira, né, o cruzamento já esteja completamente restabelecido. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido no acidente. A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes vai identificar a motorista para pedir o reembolso pelos danos causados. Então é isso que a gente acompanhou na reportagem, o acidente que aconteceu nesse cruzamento, de onde nós falamos ao vivo. O trânsito agora ficou mais intenso aqui, naturalmente, horário de almoço. Isso deve piorar em horário de pico, final de tarde. Então você, motorista que pretende passar por aqui, muito atenção. Principalmente para você que vem pela Nair Xavier, para pegar a Presidente Kennedy, tem que respeitar a sinalização, esses cones que foram colocados aqui pela CMTT e tomar muito cuidado, porque normalmente quem está pela Presidente Kennedy, normalmente vem numa velocidade maior. Então, motorista, muito cuidado. Pedestre também não tem semáforo funcionando aqui no cruzamento e isso dificulta a passagem pela faixa de pedestre. Todo cuidado redobrado é necessário. Claro, Tiago, a gente segue acompanhando por aqui como é que está essa movimentação, esse trânsito, se volta ou se não volta ao normal. Com você. Obrigado por sua participação, Jonathan. Valeu. A Delegacia de Trânsito de Anápolis informou que deve receber a ocorrência sobre o acidente durante a tarde de hoje e então deve começar a investigar o caso. A Guarda Civil de Rio Verde fechou hoje um depósito de gás clandestino e um homem foi preso. Vamos voltar a falar com o repórter Eduardo Marins, que vai nos contar como funcionava esse comércio clandestino de gás. Com você outra vez, Edu. Oi de novo, Tiago, para você, para todo mundo. Olha só, esta ocorrência foi no meio da manhã de hoje, né, e atendida pela Guarda Civil Municipal. Foi lá na Vila Carolina, região sul aqui da cidade. Segundo os guardas, né, eles receberam denúncia de moradores lá da região por causa de um forte cheiro de gás e de que nesta casa funcionaria então um depósito aí de gás clandestino, né, irregular. Chegando lá na casa, os guardas encontraram então 21 botijões, 5 estavam cheios e, segundo os guardas, o armazenamento deles estava incorreto, o que poderia trazer risco aí de acidentes. Eu até conversei com o GCM Marques, que estava aí nesse trabalho, né? Ele disse o seguinte: os botijões estavam próximos ali do muro. Imagina se alguém joga, por exemplo, uma bituca de cigarro e o risco que pode acontecer aí em relação a uma possível explosão, né? O dono desse comércio
comércio, tem 37 anos, disse que já atua nesse ramo, mas não apresentou as notas fiscais e muito menos aí o alvará de funcionamento. Os botijões foram apreendidos e o homem levado então para a delegacia. Ele deve responder aí pelo crime de atividade irregular e também contra a ordem econômica, né? O delegado de plantão não arbitrou fiança, portanto ele vai ser recolhido. Esse crime ele pode pegar aí prisão de 1 até 5 anos, viu, Tiago? Eu volto contigo. Obrigado por sua participação, bom trabalho para você, Eduardo. Olha, em Goianésia, no Vale do São Patrício, 3 colegas de trabalho tiveram suas contas nas redes sociais hackeadas. Isso no mesmo dia. As vítimas denunciaram o caso à polícia, mas ainda não recuperaram as contas. E aí, enquanto isso, o criminoso continua agindo. Passando pelas donas das contas, o criminoso anunciou celulares, notebook e até sofá. Tudo abaixo do preço de mercado. E olha só a cara de pau. Aos amigos das vítimas, o bandido chegou a pedir quantias de até R$2.000. Nesta conversa, ele escreveu: "Consegue fazer um pagamento para mim por Pix e mais tarde eu te devolvo o valor?" A pessoa estranha: "Uai, o que aconteceu?" Ele mente e ainda questiona: "Nada, por quê?" Ainda em dúvida, a amiga explica: "Por você querer o Pix assim, uai, do nada. Achei que tinha acontecido algo." Aí o criminoso dá a desculpa: "Troquei de celular e não habilitei o banco ainda." E pede R$980. Num só dia, o bandido conseguiu hackear contas em redes sociais de 3 mulheres. Elas trabalham na mesma unidade da prefeitura em Goianésia. A invasão das contas aconteceu na segunda-feira passada. As vítimas só descobriram porque pessoas conhecidas e amigos entraram em contato perguntando se elas estavam mesmo precisando de dinheiro ou se estavam realmente vendendo os produtos. A Liane é uma das vítimas. Ela disse que até hoje não conseguiu recuperar a conta. E apesar de já terem registrado um boletim de ocorrência na delegacia de Goianésia, o criminoso não se intimidou. Tomamos nossas providências, mas eles ainda continuam fazendo propaganda, enviando mensagem, usando o nosso Instagram. E assim, o que eu falo para vocês é que tome bastante cuidado, porque apesar de eu tomar muito cuidado, isso aconteceu comigo. De acordo com a delegada, esse tipo de crime virtual é cada vez mais comum. Nós temos o criminoso que pode estar ativando essa senha e obtendo vantagem de qualquer lugar do mundo. Então, é uma investigação extremamente complexa, né? E que nós dependemos de todos os atores dessa relação para poder obter a segurança cabível para que esse crime não tenha continuidade. Olha, o Instagram não respondeu sobre os casos específicos que citamos, mas orienta os usuários a sempre verificar se o número de telefone e e-mail estão atualizados no aplicativo, já que por lá é possível tentar recuperar a conta mesmo que as informações tenham sido alteradas por um hacker. Pedimos uma resposta à delegacia de Goianésia, mas ainda não tivemos retorno. Foi muito bom estar de volta, viu? Estamos indo embora, amanhã tem mais. Estamos indo embora com imagens ao vivo do cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Anaí Xavier, no bairro Alexandrina, em Anápolis. Tem interdição no local por causa de uma batida. Semáforo caiu e o motorista precisa respeitar a sinalização para evitar que outro acidente aconteça, claro, né? Uma boa tarde para você. O nosso novo encontro amanhã, às 11h45. Tchau, pessoal. Valeu!